Saúdo o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do nosso Deus e Pai e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aqui que vos fala pela misericórdia de Deus é o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional. Glória a Deus aos nossos corações. Para aqueles que estiverem me ouvindo pelo YouTube, eu peço que se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem o vídeo e ative a opção de todas no sininho, ative as notificações. A palavra que o Senhor nos deu nesta noite encontra-se no livro de Daniel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Daniel capítulo 4, aleluia, do versículo 28 até o versículo 33. Glória a Deus, que tem por tema a loucura do rei. Diz assim a palavra do Senhor: todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real de Babilônia. Falou o rei dizendo: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? E para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado de dentre os homens e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como as unhas das aves. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. O orgulho do rei Nabucodonosor levou ele à humilhação extrema, porque o rei se exaltou, dizendo, enquanto ele estava passeando pelo palácio, ele se exaltou. Aleluia. O rei falou dizendo: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder, e glória a Deus, e para a glória da minha magnificência. Então ele exaltou o poder dele que foi dado por Deus e quis se colocar no lugar de Deus, quis ser o Todo-Poderoso. Nabucodonosor repetiu o erro que o próprio Satanás cometeu, de querer ser igual a Deus. E a Bíblia diz no versículo 31 que na mesma hora Deus respondeu. Ele acabou de se exaltar, de falar que ele tinha edificado a Babilônia, que tinha construído a casa real, a Babilônia, tudo com a força do seu poder, e para a glória da minha magnificência. Ele falou: e para a glória da magnificência dele. Ele se exaltou, quis ser igual a Deus. E na mesma hora, quando a palavra ainda estava na sua boca, como diz o versículo 31, ainda estava a palavra na boca
Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. Caiu uma voz do céu. E o que essa voz falou? A voz falou: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Tu acabas de perder o reino. A mesma voz, né, no mundo espiritual, creio, foi que usou aquela mão para escrever para o filho de Nabucodonosor, Beltesazar. Aleluia. Beltesazar era Daniel. Glória a Deus. A voz disse: o reino passou de ti. Tu perdeu o reino porque tu se exaltou, quis ser igual a Deus. Ainda disse mais no versículo 32: e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Ou seja, o Senhor estava falando que ele ia ficar louco, que ia comer capim, que ia morar, que ia dormir com os animais do campo, ia se considerar como, aleluia, glória a Deus, um animal do campo. Ele virou um animal do campo praticamente, comia capim, dormia com os animais, vivia com os animais. E diz mais, diz: far-te-ão comer Eva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti. O Senhor disse que ia fazer, as pessoas iam fazer ele comer Eva da mesma forma que o boi comia, e que ia passar 7 dias, 7 anos mesmo. Ele passou 7 anos comendo capim, louco da mente. Aleluia. E o Senhor tem um segredo, né? Um mistério com o número 7, porque foram 70 anos o cativeiro, 7 anos. Nabucodonosor ficou louco, 7 mergulhos de Naamã para ficar curado. Teve as voltas de Jericó e por último foi 7 voltas para a muralha cair. Então o Senhor tem o seu mistério com o número 7. Aleluia. Então se passaria 7 tempos, 7 anos sobre ele, até que reconhecesse que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Glória a Deus. Então, esse tempo foi somente para ele reconhecer que Deus é quem domina sobre tudo, que foi Deus que criou Babilônia, que é Deus que cria, descria, faz e desfaz, que ele não tinha poder nenhum. O poder que ele tinha foi o poder que Deus deu. Mas ele era uma pessoa comum, com todo o poder. E todo o poder, toda a honra e toda a glória pertence ao único Deus e não a homem nenhum. Glória a Deus. Na mesma hora se cumpriu a palavra. Então aquela voz que acabou de falar, a palavra se cumpriu na mesma hora sobre Nabucodonosor. E foi tirado dentre os homens, e comia Eva como os bois, e o seu corpo foi molhado pelo orvalho. Glória a Deus. Pelo orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas, até que lhe cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Então ele virou praticamente um animal durante 7 anos nessa vida. Imagine 7 anos louco, comendo capim, vivendo com um animal como se fosse animal. Isso é o que Deus faz, né? Ele passou 7 anos comendo capim e se comportando como animal, dormindo como um animal lá no mato. Isso é o que Deus faz com quem quer se exaltar acima dele, com quem quer ser maior do que ele, com quem quer ser igual a ele. Ele humilha, ele faz como fez com Satanás, lança do céu para a terra. Aleluia. E ele faz ficar louco. A glória dele ele não divide com ninguém. A glória é do Senhor. Então guarde essa palavra, que Deus os abençoe. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.